Sabe aquele friozinho na barriga, aquela sensação que a gente tem diante de coisas novas, diante de situações em que a gente precisa apresentar um resultado, diante do desconhecido? Pois é, a ansiedade. Quem nunca sentiu, né? Esse sentimento é normal. Essa ansiedade, num nível adequado, ela faz com que a gente se sinta motivado diante de coisas que a gente precisa resolver no dia a dia. Eu sempre lembro de uma entrevista que eu ouvi da Fernanda Montenegro quando ela completou 50 anos de carreira, em que ela dizia que sempre quando, diante de um espetáculo novo, ela ainda sentia aquele frio na barriga quando ela percebia que a cortina estava levantando. Isso a motivava, né? E dizia a ela que isso fazia com que ela quisesse ser sempre melhor. E é possível compreender, porque cada público a quem ela se apresentava era um público novo, às vezes um teatro novo, uma situação nova, e ela também era uma outra pessoa a cada apresentação. Mas isso a deixava motivada a querer melhorar sempre mais. Essa ansiedade, num nível adequado, ela é benéfica, ela motiva. No entanto, quando as pessoas procuram ajuda, é porque o nível de ansiedade já está acima daquilo que é considerado normal. Já está perturbando, causando mal-estar físico e mal-estar emocional. O transtorno de ansiedade é uma das questões que mais prejudica a qualidade de vida das pessoas, porque das sensações emocionais, existem as sensações físicas que perturbam e que paralisam. E entre as sensações físicas, nós temos pessoas que apresentam tremores, pessoas que apresentam taquicardia, sudorese, manchas pelo corpo, essas manchas vermelhas, problemas digestivos, abdominais, aquela sensação de garganta trancada, dores pelo corpo, entre outras. E ainda existem as perturbações emocionais, que são aquela sensação de aperto no peito, aquela sensação de garganta trancada, aquela sensação de susto, como sempre se em qualquer momento pudesse acontecer algo bem ruim. Então todas essas sensações perturbam, causam mal-estar e muitas vezes incapacitam a pessoa para o trabalho e para outras atividades. E é quando as pessoas buscam ajuda. Em alguns casos, é necessário aliar um processo terapêutico e acompanhamento médico. Mas é muito importante descobrir e perceber em que situações a pessoa se sente assim e identificar os gatilhos que causam a ansiedade. Os gatilhos são essas situações, são acontecimentos, são frases, são imagens, coisas que acontecem no nosso dia a dia, coisas que ouvimos e que às vezes não nos damos conta porque nos passam despercebidos. Mas a nossa mente, ela tem um complexo mecanismo de sobrevivência e ela faz associações com situações que nós vivemos em outros momentos da nossa vida. Muitas vezes lá na infância um acontecimento difícil, muitas vezes lá no processo de gestação, ou em qualquer momento da vida, um trauma, um acontecimento difícil que tenha gerado dor e que tenha gerado uma certa ameaça à nossa vida, à nossa sobrevivência, ao nosso conforto e que fica registrado na nossa mente. Então, no momento presente, quando nós entramos em contato com algo que nos lembra, que nos leva àquela situação, a mente produz um mecanismo que faz com que seja um sinalizador para nos proteger de um novo perigo. E aí, então, esse sinalizador, ele pode ser sentido como uma ansiedade, como a iminência de um perigo maior, de algo que possa acontecer. E por isso é bem curioso que muitas pessoas, e a maioria das pessoas, no momento em que desencadeiam a ansiedade, elas nem sabem por quê. Elas não têm motivos para se sentir assim. E a frase que eu mais ouço em consultas é: eu sinto ansiedade desde que eu era criança. E eu nem sei por quê, porque eu tenho tudo para ser feliz. Não está acontecendo nada agora que me deixe assim. Mas, quando é identificado a causa raiz
né, aquela primeira causa que causou essa ameaça à vida, então esse sentimento ele pode ser ressignificado, esse acontecimento é ressignificado e tornado natural. Então a pessoa se tranquiliza e passa a ter uma vida bem mais equilibrada. Um outro fator, e que também é bem curioso, e que talvez muitas pessoas ainda não saibam, é que a ansiedade ela pode ter uma causa sistêmica, uma origem lá nos ancestrais, na nossa família. E esse sentimento ele é herdado. Diante de um perigo, ele passa a ser desencadeado. É como uma pessoa, por exemplo, que tem uma ansiedade em relação à vida financeira, em relação ao dinheiro. E quando existe a menor possibilidade de uma perda ou de uma dificuldade financeira, ou quando às vezes a pessoa precisa fazer um investimento, ela passa a desencadear um medo bem subconsciente. E esse medo pode ter origem num trauma dos pais ou em algum acontecimento muito antes disso, quando houve uma grande ameaça à vida, resultado de uma grande quebra financeira que causou uma grande dor para aquela família e uma grande ameaça à sobrevivência daquela família. E então essas sensações, elas são herdadas e no momento presente, diante de algo que lembra dessa situação, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento disso, ela pode desencadear apenas uma sensação, um sentimento, uma emoção que vem para protegê-la de uma informação que ela tem guardada no seu subconsciente. Muitas pessoas também desencadeiam a ansiedade depois de uma situação de saúde. Isso também pode ter uma causa sistêmica, quando a vida também foi ameaçada em algum momento, ou uma grande dor pela perda da saúde em algum momento da história da família, ou mesmo no arquivo de pessoal, né, no arquivo de memória pessoal dessa mesma pessoa. Então esses sentimentos, esses acontecimentos registrados, eles provocam, eles ficam registrados como uma base de experiência. Como base de experiência para prever as situações que vão acontecer ainda. Mas é muito interessante que a maioria das coisas pelas quais as pessoas sentem medo, né, esse medo do futuro, muitos dos acontecimentos acabam nem acontecendo. E então a ansiedade vem, essa sensação vem, para que a pessoa evite entrar em contato com situações e com acontecimentos que possam trazer uma nova ameaça. E então começam a evitar qualquer situação. As pessoas normalmente começam a ficar mais em casa, tem dificuldade para investir, tem dificuldade de dar um próximo passo no trabalho, cuidam de uma forma exagerada da saúde, tem dificuldades nos relacionamentos, ou seja, a ansiedade paralisa a vida. E eu sei como é se sentir assim. Eu já passei por muitos momentos na minha vida, uma grande parte dela, na verdade, em que eu tive transtorno de ansiedade. E passei por um processo de autoconhecimento, de ressignificação de traumas de infância, de muitas transformações, e por isso eu sei que é possível resgatar o equilíbrio e melhorar muito esse quadro. Talvez seja por isso que eu compreenda tão bem quando alguém me fala que sente ansiedade, que se sente assim, que acha que não vai dar conta do próprio corpo. Mas o que eu quero deixar é uma mensagem de que a ansiedade ela não é um mal em si, ela é um sinalizador. É um sinalizador que pode nos levar a compreender muitas coisas sobre a nossa vida, sobre os nossos traumas, sobre a nossa família, sobre o nosso sistema familiar, e que quando nós descobrimos quais são os gatilhos, quais são as situações que nos fazem sentir essas sensações que realmente paralisam, nós podemos transformar isso em força.